Iniciemos então o nosso webinar M1. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão em que vamos falar sobre as alterações à prescrição terapêutica. Começo por partilhar convosco aqui uma pequena agenda. Vamos iniciar por apresentar aqui os oradores, depois fazemos uma pequena apresentação do tema, dos principais objetivos, fazemos aqui uns disclaimers iniciais e umas notas importantes sobre esta portaria que dá origem às alterações na prescrição, alguns destaques. Depois vou passar a palavra à minha colega Sara para fazer uma explicação e demonstração do M1 destas alterações e sim, no final passamos às perguntas e respostas, que vos incentivo, claro, a colocar desde já no chat e finalmente ao questionário de satisfação e alguns detalhes finais. Vamos então continuar. Apresentando aqui os oradores, o meu nome é Carolina Aguiar, vou ser a vossa host hoje e sou responsável de marketing da Medicine One e vou estar aqui para vos acompanhar durante este webinar. Espero que gostem, desde já. Apresento a minha colega Sara Fernandes, também, a oradora principal deste webinar, especialista em M1, já aqui há vários anos, responsável pela documentação, e que vai estar aqui para nos fazer a demonstração destas funcionalidades do M1 e também para responder às vossas perguntas. Ora então, entrando aqui na temática que nos traz aqui este webinar hoje, as alterações à prescrição terapêutica. Há todo um contexto que deu origem então a estas alterações, que é o seguinte, há uma portaria que saiu, a portaria número 2000, aliás, número 263 de 2023, e esta portaria define regras de prescrição eletrónica de medicamentos. As normas relativas à prescrição de medicamentos foram então alteradas devido a esta portaria, de forma a simplificar o processo de renovação de receitas médicas e também, naturalmente, libertar o médico de tarefas mais administrativas. Ora, o M1, como solução de prescrição eletrónica em conformidade com as normas, foi otimizado, está a ser otimizado para que as novas regras de caracterização da prescrição, de acordo com o tipo de prescrição, o tipo de receita e a duração do seu tratamento, sejam cumpridas e para que, obviamente, estejamos dentro da legalidade e das normas definidas por esta nova portaria. Ainda temos aqui algumas pessoas a juntarem-se, que estou aqui a receber notificação. Vamos só aqui aguardar que se juntem, mas no fundo fizemos ainda só, para quem se juntou agora, fizemos ainda só aqui um pequeno resumo do tema do nosso webinar sobre aqui as alterações à prescrição terapêutica. Então, quais são os principais objetivos desta portaria que define estas novas alterações à prescrição terapêutica? Aqui há alguns principais objetivos que se quiserem consultar também a portaria online, verão também alguns destes objetivos lá referidos, sendo que os principais são a simplificação do processo de renovação de receitas médicas, tornar o processo mais simples possível, libertar o médico de tarefas administrativas, como eu disse no slide anterior, otimizando então o seu tempo, que é tão precioso. Também desburocratizar o acesso do utente aos medicamentos prescritos, ou seja, facilitar aqui a acessibilidade e, finalmente, reforçar a informação cada vez mais transparente e rigorosa também a médicos, mas também aos utentes. Queríamos fazer aqui alguns disclaimers, algumas notas importantes sobre esta portaria, a portaria número 263 de 2023, se quiserem, entretanto, pesquisar, e depois nós também vamos enviar uma comunicação com um link para a mesma. Vamos fazer então aqui alguns disclaimers. Estas alterações presentes e descritas nesta portaria serão faseadas, ou seja, tudo o que está descrito na mesma não vai ser feito tudo de uma vez. A primeira fase trará alterações apenas na caracterização da prescrição. Teremos informações, claro, que partilharemos convosco logo que possível, sobre as próximas fases previstas nesta portaria. Depois também um ponto muito importante, que é as alterações previstas são da exclusiva responsabilidade da SPMS, ou seja, não fomos nós, Medicine One, que decidimos fazer X ou Y destas alterações. Tudo o que está aqui previsto é da exclusiva responsabilidade da SPMS. Por sua vez, o M1 foi otimizado, não é? Para dar resposta a estas alterações presentes na portaria e, neste caso, na caracterização da prescrição, para esta primeira fase, como vos referi.
Essas mesmas alterações à prescrição serão aplicadas automaticamente a quando do update da nova versão, ou seja, não terão de se preocupar com ativar X ou Y, serão aplicadas logo automaticamente ao fazer o update. Estes são assim os principais disclaimers que vos queria passar. Em termos de destaques, nomeadamente aqui, e falamos muito importante, apenas relativamente a esta primeira fase da portaria, que é a que nos traz aqui hoje, não é? E a que vai ser importante para este primeiro momento mais próximo, mais breve, não é? Em primeiro lugar, as regras para a definição da posologia foram alteradas, sendo que é obrigatório indicar a quantidade, a unidade de toma e a frequência. Depois, e passando aqui para um nível mais micro, a validade da receita vai diferir de acordo com a tipologia, ou seja, vamos ter aqui uma separação de tipologia, sendo que vai ter uma validade diferente a receita de tratamento de longa duração ou tratamento de curta duração. Por sua vez, o número de embalagens prescritas vai ser calculado automaticamente, tendo em conta esta posologia e a duração definida. E caso o número de embalagens ultrapasse o valor recomendado, pode ser necessário indicar uma justificação por parte do médico. Atenção que isto são apenas alguns destaques, depois a seguir a minha colega Sara vai passar à demonstração, em que eu lhe passo então aqui a palavra e vai falar-nos de todos os detalhes e como funciona no M1 estes mesmos destaques que referi, não é, Sara? É sim, Carolina, muito obrigada. Então, antes de começar, primeiro vou aqui partilhar o meu ecrã, portanto, depois, Carolina, avisa-me quando já estiverem a ver. Ok. Ok, Já pronto. estamos a Então, ver. Força. obrigada. Então, como a Carolina referiu bem, as alterações que nós vamos ver vão se refletir principalmente na janela de caracterização da prescrição. Portanto, esta é a primeira fase da portaria e, portanto, em termos de M1, as mudanças vão ser apenas neste local. Ora, para lá chegar, eu primeiro vou abrir aqui o módulo de consulta. Como estive a trabalhar com o utente previamente, vou entrar dentro do seu processo clínico, então aceder à terapêutica. Dentro do separador de receitas emitidas, clicar em inserir registro para então iniciar uma nova prescrição. E até aqui não há qualquer alteração. Na janela de emissão de receita, aqui sim vamos começar a ver algumas alterações. Primeiro, deixem-me só mudar aqui, porque queremos dar um exemplo de uma receita sem papel. Já vou cancelar, porque não tenho aqui comigo um cartão que me permita simular fazer esta autenticação, mas esta janela também já conhecem, portanto, tendo o cartão do leitor, faziam a autenticação enquanto médico prescritor e a partir daqui pode ser então iniciada a prescrição. Ora, o primeiro passo será então pesquisar o medicamento e até aqui não temos qualquer alteração. Portanto, eu vou pesquisar, o ibuprofeno, por exemplo, faço a seleção, clico em selecionar, a partir daqui vou selecionar a posologia, ok, a linha pretendida e clico em prescrever. Ora, após estes passos é que vamos ter então a janela e vai ser apresentada a janela de caracterização da prescrição e é aqui que nesta primeira fase de implementação da portaria vamos ter as grandes diferenças. Vamos começar por elencá-las e depois entrar em alguns exemplos mais práticos. Numa primeira fase, a forma como o medicamento está apresentado está diferente, portanto as letras estão um bocadinho maiores para facilitar a sua leitura. Depois, ao descer, temos que indicar a posologia. E a posologia pode ser indicada de duas formas. Selecionamos a opção a posologia abaixo selecionada. Nas linhas apresentadas, podemos selecionar a pretendida e, a partir daqui, podemos avançar com a prescrição. No entanto, as opções aqui listadas, numa primeira fase, vão aparecer vazias. Porquê? Porque, como há novas regras, as informações que estão para trás podem não cumprir estas novas regras. Portanto, numa primeira fase, a posologia abaixo selecionada vem vazia. Como é que ela vai ser alimentada? Cada vez que é realizada uma nova prescrição, a informação fica gravada e vai alimentar aqui as opções aqui apresentadas. Estas opções vão ser alimentadas de duas formas. Pelas caracterizações ou pela posologia definida pelo próprio prescritor, mas também com as posologias definidas pelos médicos, por os outros médicos que pertencem à organização. Isto vai fazer com que
A próxima vez que eu venho prescrever este medicamento, posso ter aqui posologias diferentes daquelas que eu prescrevi, não é? Porque, efetivamente, está a ir buscar a informação também de outros utilizadores. Se não me fizer sentido ver alguma dessas linhas, porque, entretanto, a informação listada está muito extensa, eu posso sempre selecionar a linha que não quero visualizar e clicar em eliminar a posologia. E a partir daqui, essa opção deixa de estar listada e podemos então desta forma ir simplificando as opções apresentadas. Ora, esta é uma das primeiras fases e uma das primeiras formas de definir a posologia, mas como eu referi, a primeira vez que vamos prescrever, a probabilidade de termos aqui informação é muito baixa. E, portanto, temos que partir para a outra fase, que é definir a posologia. Quando selecionamos então a opção outra posologia, vamos ter aqui uma das principais diferenças que a Carolina já mencionou, é que há 3 campos que passam a ser de preenchimento obrigatório. É ele a quantidade, que por defeito já vem com a indicação de 1, mas esta pode ser feita uma alteração manual. A unidade de toma, esta unidade de toma corresponde à forma farmacêutica do medicamento e vem preenchida de forma automática. Portanto, aqui é só um campo de leitura, esta informação é obtida de forma automática. Se por algum motivo o medicamento que estamos a prescrever não tem uma forma farmacêutica definida, o que vai acontecer é que este campo vem preenchido de forma automática com a opção unidade. Portanto, aqui em termos de seleção do prescritor, basta apenas confirmar a quantidade. Depois, precisamos de definir, sim, a frequência. Ora, a frequência que vamos ter é uma listagem de acordo com o catálogo oficial da SPMS, ela está organizada nestes vários agrupadores e aqui podemos selecionar então a opção que faz mais sentido. Portanto, eu aqui, por exemplo, vou pôr horas e de 8 em 8. Não sendo de preenchimento obrigatório, vou ressalvar ainda aqui os campos duração e unidade de tempo. Isto porquê? Quando estamos a fazer a prescrição de uma receita sem papel, de um tratamento de curta duração, que é o exemplo que estamos a ver, o número de embalagens só vai ser calculado automaticamente quando nós preenchemos esta informação. Portanto, a partir daqui, ou seja, quando eu colocar aqui, por exemplo, que o tratamento vai ser durante 10 dias, vimos que o número de embalagens se alterou, ou seja, deixámos de ter uma embalagem e passámos a ter 2. Esta alteração foi feita de forma automática. Sendo que, embora o número de embalagens seja sugerido de forma automática, a decisão final é do prescritor e, portanto, podem ser feitas alterações de forma manual a este campo. Ou seja, por exemplo, eu posso baixar e mesmo que o cálculo automático tenha sido 2, vou dizer, atenção, não, à partida continua a ser 1. Este é apenas um exemplo e eu vou já adicionar esta caracterização à receita. Depois temos o aviso, embora eu tenha alterado, o que vai acontecer é que eu fiz uma alteração manual e isso não faz com que não tenha aqui um aviso de alerta, embora a decisão final seja da pessoa prescritora, neste caso, que o aviso diz o número de doses de embalagens prescritas não é suficiente para cumprir a posologia escolhida. Ainda assim, portanto, depois podemos indicar se confirmamos a prescrição ou não. Eu vou dizer que sim. E, portanto, a linha foi adicionada em conformidade à receita. Ora, se o medicamento for à base de cannabis, há um campo que também vai ser apresentado na janela de caracterização da prescrição, que não é apresentado quando estamos a fazer a prescrição de medicamentos que não são à base de cannabis. Neste caso, eu tenho aqui o aviso de que este medicamento não é como participado, ainda assim vamos querer adicioná-lo. Temos aqui então o exemplo das outras posologias, podíamos selecionar uma dessas ou caracterizar novamente. Okay? E então o campo que é diferente, e este é exclusivo e apresentado quando estamos a fazer uma prescrição de medicamentos à base de cannabis, é a indicação terapêutica. Podemos selecionar uma das opções listadas e a partir daqui avançar com a adição do medicamento à receita. Clicamos em adicionar à receita, pronto, e a linha foi apresentada em conformidade. Ora, eu referi que o número de embalagens era calculado de forma automática, no entanto, este cálculo automático cumpre algumas regras, e assim como a Carolina também disse que há diferenças face à validade. Então, o que vamos ver a seguir é um exemplo para uma prescrição de um medicamento de curta duração e como é que é feito, então, quais são as regras aplicadas para o cálculo e também depois adicionar novamente um medicamento de tratamentos de longa duração. Agora vou mudar. Vou pesquisar paracetamol.
Este é um exemplo, então, para um medicamento para tratamentos de curta duração. Vou selecionar. Ok. Escrever. E voltamos a ter a janela. Portanto, vamos começar pelas regras aqui relacionadas com o cálculo automático do número de embalagens para tratamentos de curta duração, quando estamos a realizar a prescrição de uma receita sem papel. Portanto, a quantidade e a unidade de tomba já vimos, a frequência também podemos indicar, e também já vimos que passa a ser um campo obrigatório, as opções listadas cumprem as regras do catálogo fornecido pela SPMS. Vou pôr aqui que é de 8 em 8 horas. E durante 15 dias. Ora, vimos que o número de embalagens alterou automaticamente para 3, mas neste caso o campo de justificação ficou disponível. Isto porquê? Há um valor legal estipulado para o número de embalagens que podem ser prescritas quando estamos a prescrever tratamentos de curta duração. E esse valor legal corresponde a 2 embalagens ou 4 quando estamos a falar de medicamentos unidoso. No entanto, quando estamos a fazer aqui a prescrição, o cálculo vai ser feito de forma automática, podendo ultrapassar o valor estipulado por lei. Quando esse valor é estipulado, o que vai acontecer, é que temos que indicar a justificação. Temos que justificar o porquê do número de embalagens ser superior ao estipulado por lei. E essa justificação pode ser uma de duas, ou a posologia ou uma ausência prolongada do país. A partir daqui definimos a posologia. Esta opção, por exemplo, de posologia. Há outra questão, que é, tínhamos visto que a validade da receita era de 30 dias quando o tratamento é de curta duração. No entanto, quando o tratamento é de curta duração e o número de embalagens estipulado por lei é ultrapassado, a validade da receita também se adapta. Portanto, passamos a ter uma validade de 12 meses em vez dos 30 dias. E esta é a única exceção que vai ser visível quanto à validade. Portanto, vou recapitular. A validade da receita é de 30 dias para medicamentos de curta duração, exceto se o número de embalagens adicionados ou caracterizados necessários para cumprir a posologia seja superior ao estipulado. O estipulado são 2 embalagens ou 4 embalagens, no caso de medicamentos unidosos. Então, neste caso, vimos então que foi solicitada a justificação, a validade adaptou para 12 meses e, portanto, vamos adicionar à receita este medicamento de curta duração. Quando falamos de medicamentos de longa duração, vou selecionar aqui a linha, clicar em selecionar, depois selecionar pretendida, ok. Aqui temos um alerta, ainda assim eu vou querer prescrever. Pronto, aqui está um exemplo, ou seja, este medicamento ainda não foi prescrito, portanto, não temos aqui qualquer informação na listagem da posologia abaixo selecionada. Portanto, isto vai-me obrigar aqui a definir outra posologia. Vou definir a frequência também, novamente. Okay, dias. Quando estamos a falar de um medicamento de longa duração, assim que eu prescrevo preencho o campo de frequência, o cálculo do número de embalagens é feito de forma automática. E aqui não há qualquer limitação. Portanto, o cálculo é feito, a validade da receita é 12 meses e a partir daqui podemos prescrever. Ora, embora tenhamos visto aqui o número de embalagens que se adapta e que é feito o cálculo automático, há casos em que, independentemente do tipo de duração do tratamento, ou seja, sejam eles medicamentos de curta duração ou medicamentos para tratamentos de longa duração, só vai ser calculada uma embalagem. E vamos ver então agora quais são os casos em que isso acontece. Portanto, vou pesquisar outros medicamentos. Selecionar a linha. Vamos a selecionar a linha pretendida para despoletar novamente a janela de caracterização da prescrição. Não é comparticipado, ainda assim vamos querer adicionar à receita. Okay. Como eu tinha dito então, o que nós vamos ver agora é que há casos em que no cálculo automático vai sempre sugerir uma embalagem, e neste caso, quando é que isso vai acontecer? Quando na frequência, portanto estamos aqui neste campo, eu vou definir uma das opções listadas no agrupador SOS, ou
as opções perfusão e agora previstas aqui no separador misto. Portanto, independentemente do que nós caracterizarmos na posologia, quando na frequência está definida SOS ou a opção toma única ou perfusão, vai ser sempre prescrita, sugerida uma embalagem. Outra regra para que seja sempre sugerida uma embalagem é quando na duração está selecionada uma das seguintes opções: até final da embalagem ou até melhoria dos sintomas. Portanto, recapitulando, sempre que estamos a caracterizar uma prescrição, seja ela de um medicamento para tratamentos de curta duração ou para tratamentos de longa duração, se a frequência for SOS, toma única ou perfusão, vai sempre ser sugerida apenas uma embalagem. Se a unidade de tempo for até melhoria dos sintomas ou até ao final da embalagem, também será sempre sugerida apenas uma embalagem. Para já vou adicionar à receita e, como estamos a falar de uma receita sem papel, poderíamos concluir a emissão. Aqui dizer que vai ser emitida apenas uma receita, embora haja validades diferentes, o que acontece é que a validade vai ser atribuída linha a linha dos medicamentos incluídos na receita. Ou seja, medicamentos para tratamentos de curta duração, a linha correspondente vai ter uma validade de 30 dias, medicamentos para tratamentos de longa duração, a linha correspondente terá uma validade de 12 meses. No entanto, quando a receita é com papel, há aqui algumas alterações, ou seja, nos casos excepcionais em que tem que ser emitida uma receita materializada através da opção tipo de receita SNS eletrónica, o que acontece é que no momento da emissão da receita, se estiverem incluídos medicamentos de curta duração e medicamentos de longa duração, vão ser emitidas duas receitas. Uma que inclui todos os medicamentos de curta duração e outra que inclui todos os medicamentos de longa duração. Um exemplo, embora agora não vá caracterizar, eu emiti uma receita e, portanto, na janela que nós estivemos a ver agora, eu caracterizei primeiro um ibuprofeno e, portanto, ele era de curta duração, e depois caracterizei também um medicamento de longa duração. No momento em que emiti, foram impressas duas receitas. Uma, então, que vemos que tem listados os medicamentos de curta duração, e temos aqui a validade em conformidade, é de 30 dias, e uma outra, em que em que são incluídos os medicamentos para tratamentos de longa duração, e, portanto, a validade está em conformidade, é de 12 meses. Por último, agora vou fechar aqui a janela. Quando o utente pode ter medicações crónicas e também é possível fazer a renovação de receituário. O que é que acontece? O M1 tem neste momento uma verificação que no momento em que eu estou a renovar uma receita, seja ela crónica ou uma caracterizada anteriormente, vai ser verificado se todas as normas previstas para a definição da posologia, de acordo com a portaria número 263 de 2023, estão a ser aplicadas. Isto porquê? Porque eu posso selecionar uma linha em que a caracterização da receita foi feita antes da entrada a vigor destas novas regras. Portanto, se isso acontecer, imaginem, selecionamos uma linha em que a caracterização não cumpre as regras, vai ser apresentado, vai-me ser apresentado um alerta. Portanto, ele vai indicar que para este medicamento os seguintes campos são de preenchimento obrigatório. E a partir daqui vemos quais são. Esta listagem vai alterar consoante aquilo que estiver em falta. Depois, continuamos na janela de caracterização, portanto, ficamos na janela de caracterização para que então a prescrição possa ser adaptada e realizada em conformidade com as novas regras previstas. Para já é comprimido, ok, vamos definir as horas. A partir daqui, podíamos adicionar então à receita e fazer a renovação. Este alerta vai aparecer para todos os medicamentos incluídos na receita que está a ser renovada que não cumpram as novas regras previstas. Para já, da minha parte é tudo. Vou passar a palavra à Carolina para entrarmos na área de questões que possam ter. Obrigada. Olá de novo. Eu vou voltar a partilhar então aqui o meu ecrã para continuarmos na nossa apresentação. Ora, penso que já estejam a ver. Feita a demonstração,
Muito obrigada desde já, Sara, também. Começo, antes de passarmos só para as perguntas e questões, só fazer aqui também um pequeno disclaimer. Como aplicar as alterações no M1? Ora, será lançado um hotfix muito em breve, após a atualização. As alterações à prescrição, como também já tinha referido, estarão automaticamente disponíveis. Irão receber em breve uma comunicação com a disponibilização, ou seja, logo que esteja disponível este hotfix, esta nova versão, irão receber essa mesma comunicação e também serão comunicados, peço desculpa, serão contactados pela vossa gestora comercial ou pelo suporte, por isso temos sempre aqui estes dois canais abertos para vos ajudarmos. Agora sim, passamos ao nosso Q&A. Pedimos, por favor, que coloquem então as vossas questões através do chat. Como já é normal nestes webinars, vamos começar aqui por algumas questões que podem ser mais comuns e depois passamos às questões que estão a colocar através do chat. Começo por perguntar-te, Sara. Antes de mais, antes de começar a fazer as perguntas, quero dar-vos só aqui também uma informação. Vamos ter connosco uma colega, que é a Andreia, aqui da Medicine One, e que poderá ajudar aqui na resposta a algumas questões um bocadinho mais específicas, porque ela esteve presente nas reuniões com a SPMS, por isso, se for necessário, ela vai intervir e assim ficam já a saber disto mesmo. Agora sim, começando. Sara, na mesma prescrição, podem ser incluídos medicamentos dos dois tipos de tratamento? Certo, sim, como vimos durante a demonstração, na mesma prescrição podem ser incluídos medicamentos dos dois tipos de tratamento, sejam eles de curta duração ou de longa duração. Se a receita for sem papel, portanto desmaterializada, o que acontece é que a validade é diferente, mas é atribuída linha a linha. Se a receita for materializada, é o exemplo em que vimos que na emissão da receita são emitidas duas receitas, portanto uma que inclui todos os medicamentos de curta duração e uma segunda que inclui todos os medicamentos de longa duração. Obrigada, Sara. E deixa de ser possível definir a posologia em texto livre? Sim, esta é uma das questões que vimos, portanto, na janela de caracterização da prescrição deixa de estar disponível a opção para definir a posologia em texto livre. Isto não foi uma decisão nossa, portanto, para cumprir as novas regras e inclusive é para que o cálculo automático seja realizado, é necessário que aqueles campos obrigatórios estejam preenchidos e, portanto, tendo em conta as novas regras estipuladas, foi necessário retirar esse campo para que seja mantida a conformidade. Muito bem. E o número de embalagens sugeridas pode ser alterado? Sim, o número de embalagens sugeridas, embora o cálculo seja feito de forma automática, pode ser sempre alterado de forma manual, tendo em conta que essa alteração pode fazer com que se despoletem alguns alertas, como foi o caso que vimos também durante a demonstração, a indicar que o número de embalagens não era suficiente para a posologia definida. E finalmente só destas aqui, claro, é possível definir posologias preferenciais? Para já não. Portanto, quando nós estamos na janela de caracterização da prescrição e temos a seleção da opção a posologia abaixo selecionada, em que aparecem algumas listagens, essas posologias listadas foram gravadas tendo em conta as prescrições já feitas. Numa versão futura, está a ser estudada a possibilidade de ser incluída esta permissão, esta funcionalidade, sendo que tem que ser cumpridos os requisitos e, portanto, não foi possível incluir já nesta versão. Muito obrigada, Sara. Vou passar então aqui a ler as questões do nosso chat para que possamos responder a todas as vossas perguntas. Vou ler por ordem. Então, a Elizabeth perguntou se a unidade de toma é automática, se essa informação vem da SPMS ou de alguma parametrização. Penso que já tenhas referido ali há pouco, mas de qualquer das maneiras. Sim, essa unidade de toma vem de forma automática e vem do lado da SPMS, o Infarmed, não sendo necessário qualquer parametrização por trás. Aliás, todas estas mudanças que vimos, nenhuma delas requer parametrizações por trás. Isto vai, assim que for feita a atualização, elas vão ser verificadas no momento da prescrição e da caracterização da prescrição. Muito bem, obrigada. Aqui uma questão de um departamento de informática que pergunta se só os campos destacados é que são obrigatórios, certo? Se sim, então a duração não é obrigatória, certo? Certo, é isso. Portanto, só os campos que estão destacados e que têm a cor correspondente aos campos de preenchimento obrigatório é que são de preenchimento obrigatório. Portanto, a partir do momento em que estão preenchidos é possível prescrever. Qual é a única ressalva? É que se a duração e a unidade de tempo não estiverem definidas quando o medicamento que está a ser prescrito é de curta duração, o cálculo automático das embalagens não vai ser realizado.
Portanto, não é obrigatório, mas o não preenchimento vai ter impactos depois na realização do cálculo automático do número de embalagens. Muito bem, obrigada. Está aqui uma clínica que pergunta como se prescrevem os manipulados. André, eu aqui vou-te pedir ajuda para responder, por favor. Eu penso que a André se calhar esteja em mute. Consegues tirar, Sara? Vou tentar. Só um bocadinho. Pedimos desculpa só aqui. Um segundinho para ver se conseguimos tirar aqui a André de mute. Penso que agora já me conseguem ouvir. Agora sim, André. Estamos a ver. Então, Obrigada, primeiro de André. mais nada, boa tarde a todos. Eu só queria acrescentar uma coisa antes ainda de falar desta questão dos manipulados, que tem a ver com aquilo que a Sara estava a indicar, que quando não se preenche o campo de duração e o medicamento é de curta duração, que fica por default uma embalagem. Essa questão é mesmo uma imposição da SPMS, ou seja, foi a SPMS que assim definiu. Sempre que não se define uma duração para um medicamento de curta duração, a unidade é só 1. Sempre que não se define a duração para um medicamento de longa duração, ele vai olhar para o número de meses, ok? Pronto, relativamente aos manipulados, que a Sara perguntou. Sara, tu queres mostrar, queres que eu explique só? Explica só, porque à partida não tem grandes alterações, não é? Certíssimo. Pronto, quer a nível dos manipulados, quer a nível dos outros, que no fundo encadeiam-se uma na outra, tem a ver, não mudou em nada o comportamento, o que vai acontecer é que vocês continuam a ter o itemzinho que se chama outros, vocês clicam lá e podem escolher então os manipulados ou os outros medicamentos que não têm forma farmacêutica, mas contudo podem ser levantados pelo utente na farmácia. Portanto, esse não tem qualquer alteração. Ok, muito obrigada, André. E penso que isso responde Nada. realmente também aqui à pergunta seguinte, não é? Que era como se prescreve os outros. E eu penso que já foi exatamente o que referiste, certo? Sim. Depois, temos aqui mais uma pergunta que é o seguinte: quando é que será mesmo obrigatório? Bem, nós não temos propriamente uma data definida pela SPMS. Temos indicação de que até ao final do mês, portanto, será disponibilizada a versão e o que aconselhamos é que seja atualizada para a versão que cumpra as novas regras o mais rápido possível. Exatamente, muito obrigada, Sara. Temos aqui uma questão da Inês que pergunta: como faço uma prescrição individualizada? Por exemplo, várias vezes ao dia, um comprimido alternando com metades. Várias vezes ao dia, alternado. Sara, eu posso responder? Sim, por favor. Obrigada, Não, André. então eu compreendo esta questão, porque isto também tem a ver com aquela questão da posologia, que antes era texto livre e o médico prescritor poderia colocar lá esta indicação. Ou seja, o que é que acontece? Nós para cumprir aquilo que a SPMS indica, nós temos que definir a unidade de frequência que lá está indicada. Mas depois vocês têm um campo observações e no campo observações vocês podem escrever como, portanto, estas nuances de como o utente deverá tomar a medicação. Depois o que é que vai acontecer? Depois, ou na guia de tratamento, ou se for uma receita materializada, na receita materializada vai depois aparecer essa informação impressa. Ok, perfeito, muito obrigada. Aqui a Elizabeth pergunta: se não colocar tempo de duração de tratamento, aparece impresso o um dia? Ou seja, se aparece impresso um dia? Neste caso, quando não tem a duração de tratamento, não é impresso. Ok, então não aparece nenhuma indicação, é isso? O que vai depois ter em conta foi aquilo que foi indicado, ou seja, Ok. depois até para cálculo de embalagens vai ter em causa os tais 12 meses ou ser um medicamento de curta duração. Muito obrigada, Andreia. Vamos Nada. dar aqui só alguns momentos para, se tiverem mais questões, poderem colocar aqui no nosso chat, que por vezes surgem sempre aqui algumas questões e queremos que esteja tudo esclarecido, claro. De qualquer das maneiras, aproveito para reforçar que nós vamos enviar uma comunicação assim que este hotfix esteja disponível e que
claro, e como é normal e como acontece sempre, as nossas gestoras comerciais estarão disponíveis e também informadas para responder a todas as questões, e o nosso suporte também estará naturalmente disponível para quaisquer questões e qualquer ajuda que seja necessária. Ora, como não surgem aqui mais questões, vou só aqui confirmar que não me falta nenhuma questão, só para termos a certeza que respondemos a tudo. Eu penso que não me faltou nada. Vamos então continuar aqui o webinar, ou melhor, concluir o nosso webinar sobre as alterações à prescrição. Passamos então aqui à avaliação deste webinar sobre as alterações à prescrição terapêutica. Gostávamos de pedir-vos a vossa colaboração, como sempre, também no preenchimento de um pequeno inquérito de satisfação. É um inquérito de apenas uma questão e podem deixar um comentário opcional no final. Eu vou pedir aqui à minha colega Sara que coloque no chat o link. Podem aceder agora através do link enviado no chat ou também através da ligação que vamos enviar por e-mail. Vamos enviar este link do questionário por e-mail e também a gravação do webinar. Eu reparei que tivemos aqui algumas questões ao longo do webinar e tivemos aqui também várias pessoas a juntarem-se mais no final e por isso estejam descansados que vamos partilhar também a gravação no nosso YouTube e partilhamos convosco através desta comunicação. Entretanto, houve aqui uma pergunta, só que não quero deixar por responder, manuais disponíveis. Ora, Sara, se não estou aqui em erro, vamos disponibilizar também, quando disponibilizarmos o hotfix, o manual com todas estas questões sobre as alterações à prescrição, correto? Sim, para além disso, Carolina, podes também já incluir depois na comunicação do webinar, eu passo-te o link, portanto, na comunicação de seguimento, para além da gravação, do link para a avaliação do webinar, também vão seguir os links para a documentação disponível. Muito bem, obrigada, Sara. É isso mesmo, assim também ficam desde logo com a disponibilização desta documentação e assim quando tiver a nova versão disponível também têm logo acesso a tudo. Aproveito só para referir aqui, fazer um reforço, porque tivemos aqui um comentário no nosso chat de alguém que teve aqui uma questão e chegou atrasada à apresentação. Volto a reforçar que nós vamos partilhar também a gravação deste webinar no link, aliás, na comunicação que vamos enviar de seguida, ou seja, vamos partilhar o link do questionário, vamos partilhar o link para a gravação do webinar e também para a documentação, o manual sobre estas alterações à prescrição, para que fiquem com toda a informação disponível, para que possam voltar a consultar sempre que necessário. Finalmente, muito obrigada. Muito obrigada por terem assistido a este webinar. Mantemos-nos, como sempre, disponíveis para quaisquer questões que surjam e agradeço também às minhas colegas, à Sara e à Andreia, por terem estado aqui presentes para a demonstração e para as questões. Obrigada a todos.